Então vamos lá. Nessa aula de hoje eu vou falar então como a nossa mente, maravilha, como a nossa mente ela modela a nossa realidade e também vou fazer uma reprogramação ao vivo. Então quem quiser passar por uma reprogramação, manda aí, que aí a gente já conversa, né? Aí a pessoa entra ao vivo e a gente faz essa reprogramação. Então, primeiramente, para quem está chegando agora, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Schmidt, eu sou terapeuta já há vários anos, há uns 6, 7 anos, e sou mentora de terapeutas. Hoje eu tenho minha própria formação, depois de ter passado por várias experiências bem frustrantes de formação que entregava um monte de PDF, um monte de teoria e não ensinava as coisas na prática, né? Como a gente botar a mão na massa depois de ter passado por muita ansiedade, falta de estrutura para poder atender, eu decidi criar a minha própria formação, né? Também tive umas experiências pessoais aí que me levaram a querer trazer para o máximo de pessoas possível, o máximo de pessoas possíveis, eu nunca sei, né? Que o possível concorda com quem é. Pra galera, né, no máximo possível... a questão da reprogramação, que é fantástica. Então, se eu tenho apenas um limite de pessoas para atender no consultório, quando eu ensino o que eu sei que dá um resultado muito legal, muito rápido, muito incrível, como espero que vocês possam ver hoje, né? Espero que tenha aí voluntário. Às vezes as pessoas ficam sem graça, né, de aparecer. Mas se vocês puderem ver ao vivo, vocês vão ver a magia que a coisa fantástica que é uma reprogramação mental, como ela faz mudanças incríveis na nossa mente e na nossa vida, porque a nossa mente modela a nossa realidade. A gente constrói a nossa vida e isso não é apenas feitiçaria, isso tem embasamentos neurocientíficos, mas também sobrenaturais. Vamos falar disso aí. Então, hoje eu tenho aí a formação, onde eu ensino terapeutas a reprogramação mental, que é a minha principal ferramenta clínica, e também estou com curso aí para terapeutas infantis, porque com crianças muitas vezes a gente precisa trabalhar mais a longo prazo, estimular diversas questões, né? Principalmente quando tem alguma questão de síndrome, tem a questão familiar também, né, transtornos, e aí a gente precisa ficar com a criança lá mais tempo. E o que fazer, né, se a reprogramação é algo que é rápido? A gente precisa, depois de reprogramar, desbloquear o medo que a criança tem, desbloquear a insegurança, deixá-la corajosa, com foco. Depois a gente precisa estimular as funções executivas e todas as habilidades que ela precisa para a vida. Então, no curso para terapeutas infantis, eu ensino várias técnicas de interpretação de desenho e contos de fada, né? Ontem foi a aula, hoje eu tô gravando o curso. Tem também como lidar com os pais, vai ser o tema da próxima aula. Inclusive, hoje eu estava me preparando para a próxima aula e a mente modelou a realidade tão bem que me apareceu a citação da live de hoje, que daqui a pouco eu vou trazer. Mas, gente, tá tudo conectado, é muito legal. E também no curso lá eu falo sobre o funcionamento da mente da criança. Agora, sobre como a mente modela a realidade, né? Me apresentei um pouquinho, tenho aí diversas formações acadêmicas e livres, e ensino bastante, né, várias dessas coisas nos cursos, nas formações e também aqui nas lives e no meu Instagram e também no YouTube. Então, estar comigo é estar com conhecimento, porque eu adoro conhecimento, eu adoro aprendizagem e acho que todo mundo merece aprender, porque só isso pode levar a gente longe. Agora vamos aprender, entender como funciona a nossa mente. Se vocês puderem, por favor, compartilhar essa live já com amiguinhos, coleguinhas que querem, que estão interessados aí no tema da mente humana, de como modelar nossa realidade, de como lidar com
questões internas para poder evoluir, compartilhem e vamos pensar sobre a mente. Agora indo para a citação que eu falei, né? Ontem foi a aula ao vivo sobre conto de fada, hoje eu vou fazer as gravações das aulas mais curtas, né? Sempre que eu lanço um curso eu faço nesse sentido. E na terça-feira que vem eu vou dar aula ao vivo sobre como lidar com os pais, como orientar esses pais. E aí eu fui buscar na minha estante, como vocês podem ver, eu tenho uma quantidade de livros bem grande e eu peguei esse, né? Sorteei esse. E comecei a ler agora de manhã e me veio este parágrafo que tem tudo a ver com o tema que eu já tinha planejado. Vamos lá. Esse daqui é de ele é psicólogo, né? Ele fala de neurociências, Daniel Siegel. Ele tem vários livros aí, ele é bem famoso na área de desenvolvimento infantil e outras coisas. E Tina Bryson. E aqui está a citação, página 28. O que molda o nosso cérebro? A resposta, a experiência. Mesmo na velhice, nossas experiências realmente modificam sua estrutura física. Então, a neurociência, né, a ciência no geral, a medicina, ela já sabia que o cérebro da criança ele é construído, ele é moldado até determinada idade. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí. Porém, descobriu-se depois que mesmo as pessoas mais velhas, elas continuam tendo o cérebro moldado e remoldável mesmo até o final da vida. Isso se chama neuroplasticidade. Então, quando passamos por uma experiência, nossas células cerebrais, chamadas neurônios, tornam-se ativas ou disparam, né, para fazer as sinapses. O cérebro tem 100 bilhões de neurônios e cada um com uma média de 10 mil conexões com outros neurônios. Então, a gente tem lá os neuroninhos, né, 100 bilhões, vários, e cada um deles tem aí 10 mil conexões com outros neurônios. A forma pelo qual os circuitos específicos no cérebro são ativados determina a natureza da nossa atividade mental, incluindo a percepção de imagens, sons ao pensamento e raciocínios mais abstratos. Então, a forma como essas conexões neurais acontecem vão determinar o nosso pensamento, vão indicar como será o nosso pensamento. Quando neurônios disparam juntos, originam novas conexões entre si. Ao longo do tempo, as conexões que resultam desses disparos conduzem a uma reprogramação no cérebro. Essa é uma notícia extremamente empolgante, pois significa que não somos prisioneiros durante o restante da vida da forma como o nosso cérebro funciona nesse instante. Então, se você tá com um toque, tem depressão, pensa obsessivamente em alguma coisa, tem ideias negativas a respeito de si mesmo, tem ideias de escassez, né? Não acredita que pode ser próspero, saiba que você pode mudar a estrutura física do seu cérebro para pensar diferente. Voltando aqui ao livro, podemos realmente reprogramá-lo para sermos mais saudáveis e felizes. Isso vale não apenas para crianças e adolescentes, mas também para cada um de nós em qualquer idade. Gente, isso é uma notícia incrível e genial que poucas pessoas têm acesso e poucas pessoas acreditam, né? Muitos idosos principalmente, ou adultos, falam, não, eu não vou mudar, eu sempre fui assim, eu cresci desse jeito, né? Desde criança eu sou assim, e acredita que não vai mudar. E isso é mentira, né? A gente é capaz, reprogramar meu cérebro seria ótimo. Legal, Eliane, se você quiser ser reprogramada, hoje já avisa que você já entra na fila aí, já vai ser a primeira da fila para poder passar pela reprogramação hoje.
Então, gente, medo de dirigir, eu já me reprogramei por medo de dirigir e eu tinha, tipo, ataque de ansiedade, como aqueles... eu cheguei quase a ter mesma sensação, sintomas de síndrome do pânico, de medo de dirigir, e hoje eu dirijo numa boa porque eu me reprogramei para isso. Legal, Eliane, então vai ser a reprogramada do dia. Deixa eu só terminar isso aqui e aí a gente já entra ao vivo para poder fazer sua reprogramação. Pensa aí o que você quer reprogramar, provavelmente você já tem aí alguma ideia. Então, ansiedade, muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa, qual é o sentimento por trás, mas rói unha, arranca cabelo, machuca a pele, se corta, né? Se machuca, se autodeteriora, tem pensamentos autodestrutivos, fala mal de si mesmo, tipo, pros outros o tempo todo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Tudo isso é apenas o que a gente está vendo na superfície. Por trás existe ali alguma estrutura, alguma questão interna, alguma ferida mais profunda, que é o que a gente precisa chegar para poder fazer com que a pessoa pare de ter aquele comportamento. Não adianta a gente passar pimenta na unha, uma pessoa ansiosa que rói unha, porque ou ela vai machucar a boca de tanta pimenta, ou ela vai começar a arrancar cabelo, né? O sintoma ele vai migrar para outro lugar. E aí entra também um erro grande de muitos médicos de darem remédios para questão de ansiedade, de depressão. Vai mudar até a estrutura neural ali, mas se a pessoa tem um trauma, se ela passou por situações, né, muito angustiantes na infância que reverberam até hoje e fazem com que ela tenha esses sentimentos, esses pensamentos negativos a respeito de si mesma até hoje, não vai adiantar, ela vai ficar dependendo para sempre do remédio e sempre vai ter uma angústia, sempre vai ter um pensamento negativo a respeito de si mesma. A gente precisa mergulhar fundo na causa para poder eliminar o sintoma, e é assim que acontece a reprogramação. A gente conversa, vai lá fundo no sintoma e chega na solução, né, que é a reprogramação. Agora, sobre os pensamentos, vamos pensar numa pessoa negativa, que sempre fala, que ouviu muitas vezes dos pais, ouviu dos colegas, e hoje aquela voz, geralmente a voz de um dos responsáveis fica repetindo dentro dela, né? Você é burra, você é desastrada, você é incapaz, você nunca consegue, nunca faz nada direito. Muitas vezes os próprios pais, por falta de amadurecimento ou num impulso de raiva, acaba falando isso e aquilo fica na mente da criança e ela fica repetindo para si mesma. Então eu trato muitos adultos que chegam para mim, eu não aprendo inglês porque eu sou burro nessa área. Porra, mas você é dono de uma empresa, né? Você tem vários funcionários, você conseguiu criar tudo isso sozinho, você não é burro de jeito nenhum, né? E não adianta a gente falar isso para a parte racional dela. Quem tá com essa ferida e com essa crença é tipo uma criança interior. Eu acho meio cafona falar isso, mas é como se fosse isso. E a gente tem que curar, tratar essa questão que tá ali interna. E essas vozes, elas acabam modelando a nossa realidade, porque a partir do momento que o cara lá, tipo, cresceu, mas ele acredita que ele é burro, a partir do momento que a moça lá, ela estudou, mas ela se sente insegura, porque ninguém nunca falou pra ela, você é capaz de ajudar as outras pessoas com o seu conhecimento, você é capaz de se ajudar com o seu conhecimento. Se ela não acredita nisso, ela nunca vai conseguir atender. Então, se a gente, as nossas crenças negativas a respeito de nós mesmos, isso não precisa nem pensar em nada sobrenatural, é uma lógica. Se a gente se acha burra, incapaz, incompetente, a gente não vai dar passos e não vai conseguir. Você vai abrir o livro, eu me acho burra, eu olho para aquilo, bater uma dificuldade que bateria em qualquer pessoa que está vendo um conteúdo novo, eu não consigo entender porque eu sou burra, né? Tipo, na hora já bate uma sensação horrível, né? E aí vem aquelas memórias
dispara um monte de coisa ruim, e a pessoa se sente fisicamente ruim por causa daquilo. E é muito louco, né? Como os nossos pensamentos, a nossa forma de ver o mundo, ela tem reações físicas na gente. E o oposto também acontece. Se a gente consegue mudar isso, se a gente consegue reprogramar essa estrutura de eu não acredito em mim para eu acredito em mim, eu sou capaz de ajudar o outro, mesmo ainda sofrendo de um pouco de ansiedade e insegurança, eu posso, eu consigo, o que a gente vai fazer? Vai botar a mão na massa e vai fazer, vai ter resultado. Quem vai conseguir ser o sucesso da confeitaria? Aquela que tá debaixo do lençol falando que queima todos os bolos, ou a que queima até conseguir fazer um bolo legal e oferece no grupo do condomínio e oferece nas quitandas, aquela que vai e faz. E ela só consegue fazer isso mudando a forma dela se enxergar. Então, mesmo a pessoa mais desacreditada, ela vai conseguir mudar a sua realidade, mudando o nosso pensamento. Isso é pura neurociência. E quando fala de cérebro, eu sou totalmente ciência, neurociência e quando fala de mente, eu sou total campo sutil, energia, e isso daí eu tenho certeza que também existe. E foi o campo sutil, foi a energia, foi o meu inconsciente conectado, né? Agora saindo das questões neuronais, né? Indo para a questão energética, vibracional. Como que nessa biblioteca pessoal eu escolhi hoje um livro e abri, né, na página que me dava a citação da aula de hoje. Se a gente se coloca em conexão com o universo, se a gente busca, se entrega para essa conexão, as coisas começam a acontecer. Se a gente tem uma conexão com uma pessoa, a gente vai saber que ela está em dificuldade mesmo na distância, né? Quantas vezes a gente já não ligou para uma amiga, para um parente, e a pessoa, nossa, eu precisava muito falar com você mesmo. Poxa, ou você pensa na pessoa, a pessoa te liga. Gente, está tudo conectado de muitas formas, né? Não apenas por ondas de rádio, mas por muitos outros tipos de ondas. E é possível a gente moldar isso através da reprogramação, da autoconsciência, e é possível a gente fazer isso com os nossos pacientes também. Se a gente muda, né, assim como os neurônios que disparam juntos se conectam juntos, a pessoa vai mudando a estrutura cerebral dela, junto com a estrutura mental, tudo isso anda junto, né? Se a gente tá com ideias negativas, a gente vai ter mal-estar. Se a gente tá com otimismo, ideias positivas, a gente vai ter mais disposição física. Se a gente cuida da nossa saúde, o nosso cérebro vai ficando bem e a gente vai também nutrindo a nossa capacidade de atrair as coisas bacanas, as coisas boas da vida. E a ciência ainda vai ter muita coisa para falar sobre isso. Aguardem. Agora vamos lá, que agora é hora de reprogramação. Eliane, você está aí? Você caiu? Me diga, que aí eu já te mando o convite e a gente já começa a reprogramação ao vivo aqui. Eu tô gravando, essa aqui vai para o YouTube, então por enquanto eu encerro que acabou a parte teórica, agora só lá no Instagram.